O sol se punha com intensidade sobre o horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados e vermelhos que cobriam as amplas planícies do Vale do Jordão. Sob aquele espetáculo, duas cidades reluziam com um brilho enganoso. Movimentadas e prósperas, Sodoma e Gomorra eram centros comerciais, onde abundância e decadência caminhavam lado a lado. Suas ruas de pedra transbordavam riqueza e luxo, mas por trás do esplendor havia uma corrupção tão profunda que seus gritos chegavam aos céus. Ali, o prazer não tinha limites, a violência não tinha freios e a justiça havia sido pervertida. Os poderosos se exaltavam enquanto os fracos eram esmagados, tratados como objetos ou descartados sem piedade. Nesse cenário vivia Ló, cuja história estava entrelaçada à de seu tio Abraão. Anos antes, quando seus rebanhos cresceram tanto que a terra já não comportava os dois, decidiram se separar. Abraão, confiando plenamente em Deus, permitiu que Ló escolhesse primeiro. E Ló, atraído pelas terras férteis do vale, escolheu o caminho que o levaria a Sodoma, um lugar de abundância, mas também de perigo espiritual. Mesmo vivendo entre os sodomitas, Ló buscava manter a retidão e a hospitalidade que aprendera com seu tio. Sua casa era um refúgio para quem ainda valorizava a justiça. Mas, com o passar dos anos, o peso da maldade daquela cidade o cansou profundamente. Sua esposa e filhas, por outro lado, pareciam cada vez mais adaptadas ao estilo de vida de Sodoma. No coração de Ló, os valores de Abraão ainda ecoavam, mas sua presença naquela terra o aprisionava. Foi então que, ao cair da tarde, dois visitantes chegaram à cidade. À primeira vista eram homens comuns, mas seus olhos revelavam algo puro e estranho àquele ambiente. Vigiando no portão, Ló percebeu imediatamente que eles não eram viajantes comuns. Movido por um impulso interno, quase uma voz silenciosa, aproximou-se, inclinou-se e disse: "Senhores, peço que passem esta noite em minha casa. Lavem os pés, descansem e ao amanhecer poderão seguir viagem." Eles trocaram um olhar antes de responder que pretendiam passar a noite na praça, algo comum entre viajantes. Mas Ló sabia que Sodoma era um lugar mortal para estrangeiros após o pôr do sol. Com insistência quase desesperada, suplicou que viessem com ele. Por fim, os homens aceitaram. Ló os levou apressadamente para casa e preparou um banquete. Porém, enquanto comiam, a verdadeira Sodoma despertava. Risos perversos ecoavam pelas ruas, passos apressados se aproximavam e em poucos minutos a casa foi cercada. Homens de todas as idades, dos jovens aos anciãos, vieram em massa gritando: "Traga para fora os homens que entraram na sua casa para que possamos conhecê-los." Ló estremeceu. Sabia exatamente o que aquelas palavras significavam. Com coragem forçada pelo desespero, saiu para enfrentá-los e disse: "Eu imploro, meus irmãos, não façam tamanha perversidade." Mas eles zombaram dele. "Quem você pensa que é? Esse estrangeiro veio morar aqui e agora quer ser juiz? Faremos contigo pior do que com eles." E a ameaça se tornou clara quando avançaram contra ele. Encostado à porta, prestes a ser esmagado pela multidão, Ló sentiu que seu fim estava decidido. Mas antes que pudesse reagir, mãos invisíveis o puxaram de volta para dentro de casa. Os estrangeiros, cujas identidades ele ainda não compreendia, estenderam os braços e subitamente uma cegueira súbita caiu sobre os agressores. Confusão tomou conta da rua. Atordoados, eles tateavam o ar, incapazes de encontrar a porta que segundos antes estavam prestes a derrubar. Ló, ainda sem fôlego, olhava para seus convidados com espanto crescente. Não eram viajantes comuns. "Quem são vocês?" conseguiu perguntar, com a voz trêmula entre medo e reverência. Os dois homens trocaram um olhar silencioso antes de responderem com solenidade: "Somos mensageiros do Altíssimo. Viemos avisar-te. Sodoma e Gomorra serão destruídas. A maldade desta cidade subiu até o céu e o seu fim foi decretado." As palavras fizeram o chão tremer sob os pés de Ló.
Imediatamente seus pensamentos correram para sua esposa, suas filhas, seus genros. Como reagiriam? O anúncio continuou, firme como um veredito irrevogável. Reúna sua família e saia imediatamente. Não olhe para trás, não pare em lugar algum. Fujam desta planície, pois o juízo do Senhor está às portas. O coração de Ló se apertou. A maldade de Sodoma havia chegado ao limite e o Altíssimo decretara seu fim. A mensagem era clara. A misericórdia tinha prazo e a única saída era fugir antes que o fogo consumisse tudo. Um silêncio pesado tomou a casa. O aviso dos anjos ainda ecoava na mente de Ló. Sodoma e Gomorra seriam destruídas. Não havia mais retorno possível. Entretanto, dentro dele travava-se uma luta intensa. Toda a sua vida estava naquela cidade, sua casa, suas lembranças, os anos que não voltariam mais. Mas a ordem divina foi cortante como uma espada. Levanta-te, toma tua esposa e tuas 2 filhas que aqui estão e sai desta cidade, para que não pereçais no castigo. O anjo falava com autoridade inquestionável. Suando frio, Ló voltou-se para a esposa e para as filhas. O olhar da esposa refletia medo e resistência. As filhas, confusas, mal compreendiam a dimensão do que estava prestes a acontecer. Mas algo ainda inquietava profundamente o coração de Ló. Seus genros, os noivos de suas filhas, ainda não sabiam de nada. Se pudesse convencê-los, talvez se salvassem também. Ló saiu às pressas, correu pelas ruas até atingir as casas dos futuros genros. Bateu com insistência até ouvir uma resposta sonolenta. Quando o deixaram entrar, falou com a urgência de quem carrega a última chance de alguém. Precisamos ir embora agora. A cidade será destruída. Deus enviou seus mensageiros. O julgamento está decidido. Fujam comigo antes que seja tarde. Mas os jovens apenas se entreolharam, descrentes. Um sorriso zombeteiro surgiu nos rostos deles antes que um dissesse: destruição? Por que acreditar nisso? Você sempre foi um estranho aqui. Agora vem falando de juízo e calamidade? Ló, você perdeu o juízo. Para eles, Ló parecia apenas um velho delirante, tomado por paranoia. A noite seguiu como tantas outras, festa, prazer, excessos, sem imaginar que seria a última. O coração de Ló se apertou. Suas filhas amavam aqueles homens, mas a cegueira deles havia selado seu destino. Sem poder convencê-los, ele voltou para casa arrasado. Ao chegar, encontrou a esposa paralisada pelo medo e as filhas inquietas, prontas para fugir, mas divididas entre a vida que deixariam para trás e o futuro desconhecido. Enquanto o amanhecer se aproximava e o céu começava a empalidecer, os anjos falaram com severidade renovada: depressa, fujam, pois a ira do Senhor cairá sobre esta cidade. Não olhem para trás e não se detenham na planície. Fujam para as montanhas, para que não pereçam. Ló sentiu o peso daquele mandado. Suas pernas pareciam presas ao chão, mas as mãos dos mensageiros os seguraram. Ele, sua esposa e suas filhas, conduzindo-os para fora. A brisa da madrugada soprava estranhamente calma, como se até a natureza esperasse. Ele prendeu a respiração, aguardando o julgamento divino, ao se encontrar fora dos muros de Sodoma. Ló, com a respiração ofegante, implorou aos anjos: não, meus senhores. Se encontrei graça aos vossos olhos, permitam-me fugir para uma cidade próxima. Não conseguirei suportar a viagem até o monte. Temo que a tragédia me alcance e eu pereça. Existe uma pequena cidade chamada Zoar. Deixem-me refugiar-me lá. O anjo assentiu com indulgência. Atendemos ao seu pedido. Fuja para Zoar, pois não podemos destruir a cidade até que você chegue lá. Ló não esperou por uma segunda chance. Pegou as mãos de suas filhas e de sua esposa e começou a correr com todas as suas forças. Atrás deles, o horizonte ficou vermelho e dourado. Um brilho ofuscante iluminou o céu. O estrondo do trovão rasgou o ar. Em questão de segundos, o julgamento desceu.
Uma chuva de fogo e enxofre caiu sobre Sodoma, e as chamas ardentes consumiram tudo o que existia naquela terra. Cinzas cobriram ruas, casas e praças marcadas pela iniquidade. Gritos de desespero subiram ao vento, mas logo foram abafados. Em meio ao estrondo da destruição, Ló, com o coração acelerado, continuou em frente. Mas um instante foi suficiente para tudo mudar. Um movimento repentino, uma hesitação. Sua esposa, tomada por um pensamento que a atingiu como uma onda súbita de nostalgia, virou-se. Um desejo de ver, de entender, de se agarrar ao que restara, mesmo contra o aviso, contra a ordem, contra o próprio destino. Sua pele pareceu congelar. Um frio gélido a percorreu, um sopro de eternidade. Seus olhos testemunharam a catástrofe. A cidade ardendo como uma fornalha flamejante, a justiça divina manifestando-se sem remorso. E então, num único fôlego, sua carne endureceu. Seu corpo se petrificou. Sua essência se paralisou e ela se transformou em pó. Ló e suas filhas, ao perceberem que não ouviam mais seus passos, voltaram-se. Mas já era tarde demais. Antes havia ali sua esposa. Agora restava apenas uma figura inerte, uma estátua erguida no meio da planície. Ló sentiu sua alma se partir. Aquilo o consumia por dentro. Ele queria correr até ela, queria gritar seu nome, mas a realidade o esmagou com a crueldade do inevitável. Sua esposa havia desobedecido e a dor de Ló foi imediata. Ela o sufocou, mas sabia que não podia parar. Agarrou suas filhas e seguiu em frente, os olhos nublados, o coração despedaçado. Quando finalmente chegaram a Zoar, a cidade estava silenciosa e vazia. Um lugar pequeno, insignificante, mas que se tornaria seu refúgio. O medo ainda pulsava dentro deles. Nos olhos de suas filhas, a imagem de Sodoma consumida pelas chamas estava gravada para sempre. O horror do que acontecera com sua mãe as assombraria pelo resto da vida. O cheiro de enxofre permanecia no ar como uma lembrança indelével, um aviso do poder de Deus e da fragilidade humana. A noite caiu sobre Zoar, e Ló e suas filhas mergulharam em um profundo silêncio, carregando a culpa, a perda e a incerteza do futuro que os aguardava naquela pequena cidade. As sombras da noite se estendiam pelas ruas estreitas e o único som era o sussurro do vento, que ainda trazia o cheiro das cinzas da catástrofe de Sodoma e Gomorra. Ló e suas filhas, exaustos e devastados pela perda, se abraçaram dentro da modesta moradia que haviam encontrado. Mas o coração de Ló não encontrou descanso com a chegada a Zoar. Um medo crescente o consumia. As águas da destruição pareciam ainda rondar a pequena cidade. Zoar não fazia parte da planície condenada. Talvez tivesse escapado do juízo divino. Mas por quê? Porque Deus permitiria que ela permanecesse quando tudo ao redor havia sido reduzido a cinzas. Apesar de ser seu refúgio momentâneo, Ló se sentia inseguro ali. Uma voz insistia dentro dele que não deveriam permanecer naquele lugar. Os habitantes de Zoar não viam com bons olhos Ló e suas filhas. Eles eram sobreviventes de uma destruição que parecia ter sido planejada para apagar toda a vida no vale. Seus olhares estavam carregados de suspeita, como se temessem que a maldição que devastara Sodoma pudesse alcançá-los através de Ló. Com o passar dos dias, Ló começou a notar que a cidade, embora pequena, tinha sua própria sombra de corrupção. As pessoas não eram muito diferentes dos sodomitas. A mesma decadência parecia enraizada em suas ruas. A ideia de se estabelecer ali tornou-se insuportável. Certa noite, enquanto suas filhas dormiam, Ló saiu e foi até a porta da pequena casa onde estavam. Olhou para as montanhas que delimitavam o vale. Os picos erguiam-se como gigantes silenciosos, distantes da influência dos homens. Um refúgio seguro, longe da sujeira das cidades. Ao amanhecer, Ló acordou suas filhas com uma decisão irrevogável. Não podemos ficar aqui. Partiremos para as montanhas.
As jovens, ainda com o coração pesado de tristeza, não questionaram o pai. Reuniram o pouco que possuíam e, sem olhar para trás, partiram. A subida era árdua. As trilhas eram íngremes e traiçoeiras e o sol escaldante castigava seus corpos a cada passo. As lembranças de Sodoma pareciam se dissipar na distância, mas o peso da tragédia não os abandonava, mesmo depois de horas exaustivas de caminhada. Durante a ascensão, encontraram uma caverna entre as rochas. Era fria e escura, mas oferecia abrigo contra as intempéries. Lá dentro, Ló sentou-se sobre uma pedra com o olhar perdido na distância, enquanto suas filhas se abraçavam em silêncio, buscando consolo uma na outra. A caverna tornou-se seu novo lar, um lugar sombrio e solitário, onde o único som era o eco do vento filtrando-se pelas rochas. As noites eram as piores. Na escuridão, os pensamentos da jovem se tornavam insuportáveis. A imagem de sua mãe transformada em uma estátua de sal as assombrava nos sonhos. Perguntavam-se o que poderia ter passado pela mente dela naquele momento fatídico. Seria o amor por Sodoma? Um último impulso de curiosidade? Um desejo de ver o que deixava para trás antes de selar o próprio destino? As filhas de Ló sentiam que seu mundo havia sido reduzido a nada. Antes, apesar da maldade de Sodoma, havia vida. Agora, tudo o que conheciam fora consumido pelo fogo. Não restava mais cidades, mais homens, mais esperança de um futuro. O desespero começou a criar raízes em seus corações dia após dia. O sentimento de isolamento se intensificava. Não sabiam se havia outra aldeia além das montanhas, se existiam outras pessoas vivas, ou se eram os únicos sobreviventes na terra. Com o tempo, uma preocupação ainda maior emergiu. Seu pai, embora forte, envelhecia a cada dia. Se ele morresse, nada restaria do sangue deles. Se nosso pai morrer, disse a filha mais velha numa noite, com a voz quase inaudível, não restará ninguém do nosso sangue. A mais nova a encarou com uma expressão sombria. Não podemos ficar sozinhas. Não podemos ser as últimas. O medo da extinção pesava sobre a alma das duas. A linhagem, a promessa a Abraão, tudo parecia se dissolver, ameaçado pelo vazio. Com quem se casariam? Que futuro poderiam ter? A conversa pairou no ar, como uma sombra escura dentro da caverna. As filhas de Ló sabiam que em breve teriam de tomar uma decisão que marcaria o destino de sua linhagem, ecoando como uma escuridão por toda a história. A caverna, envolta pelas montanhas, era um refúgio que se tornara um túmulo de esperanças. Lá fora, a brisa fria serpenteava entre as rochas, sussurrando um lamento solitário que ecoava nos corações das filhas de Ló a cada dia que passava. A sensação de isolamento tornou-se ainda mais insuportável com a certeza de que eram os únicos sobreviventes da destruição de Sodoma e Gomorra. Essa ideia se instalou em suas mentes como um peso esmagador. A filha mais velha, à entrada da caverna, contemplava o vazio do horizonte. Não havia sinais de outras cidades, nem fumaça de fogueiras, nem qualquer indício de vida além das montanhas. Se outros homens ainda existiam na terra, estavam muito distantes, e o tempo avançava impiedosamente. Ela sabia que o pai envelhecia a cada dia e que quando sua vida chegasse ao fim, a linhagem deles desapareceria com ele. A ideia começou a se formar em sua mente como uma sombra persistente. Em suas memórias ecoavam as histórias contadas pela família. Deus havia criado a humanidade a partir de um único casal. Não seria a primeira vez que uma família inteira teria de repovoar a terra. Noé e seus filhos não fizeram o mesmo depois do dilúvio? Pela primeira vez em sua vida, a filha mais velha sentiu um medo diferente, não da solidão ou do perigo, mas do peso da decisão que começava a ponderar. À medida que a noite avançava e o fogo da caverna tremeluzia com uma luz trêmula, ela finalmente falou: "Irmã, nosso pai é um homem velho", sussurrou, olhando fixamente para as chamas.
Não restam mais homens na terra para nos dar filhos. Se não fizermos algo, nossa linhagem desaparecerá. A mais nova estremeceu ao ouvir essas palavras. O que está dizendo? Murmurou, a voz trêmula. Daremos vinho ao nosso pai, continuou a mais velha, hesitante. E quando ele estiver dormindo, eu me deitarei com ele. Assim preservaremos nossa descendência. O silêncio que se seguiu pesou como uma pedra. A filha mais nova desviou o olhar, tomada por choque e dúvida. A luta interna entre moralidade e dever a dilacerava. Mas o medo de que sua família fosse esquecida, como os escombros de Sodoma, finalmente a consumiu. Com um nó na garganta, ela assentiu. Foi assim que colocaram o plano em ação. Entre os poucos pertences trazidos de Zoar, havia um odre de vinho que Ló guardava com cuidado. Imerso em tristeza e exausto pelos últimos acontecimentos, ele não questionou quando as filhas lhe ofereceram bebida naquela noite. O primeiro gole ele tomou com desconfiança, o segundo com alívio. Logo a mente dele se nublou, o julgamento falhou. Arrasado pela perda e pelo desespero, a inconsciência o envolveu sem que percebesse o que as filhas planejavam. A caverna mergulhou em penumbra quando o último brilho da fogueira se apagou. A filha mais velha, com o coração acelerado, aproximou-se lentamente do pai, que dormia profundamente sob o efeito do vinho. Com as mãos trêmulas e frias, deitou-se ao lado dele. Em sua mente, repetiam-se as justificativas que construíra: linhagem, sobrevivência, dever familiar. Mas outra parte dentro dela gritava que aquilo era errado. Ainda assim, não havia retorno. Na escuridão da caverna, o destino de uma nova geração foi selado em silêncio. Quando a primeira luz da aurora se infiltrou pela entrada da caverna, a filha mais velha afastou-se do pai com o coração sufocado. Ló dormia profundamente, alheio ao ocorrido. Ela se afastou, abraçando o próprio corpo, tremente. Nada poderia desfazer o que fizera. Sua mente tentava rejeitar o peso da culpa, mas algo dentro dela se contorcia em angústia. Quando a irmã mais nova acordou, viu no rosto dela o reflexo do conflito interno. O que temia havia se concretizado. "E foi como você queria?" perguntou a mais jovem em um sussurro quase inaudível. A mais velha assentiu lentamente. "Hoje à noite será a sua vez." Um arrepio percorreu o corpo da filha mais nova. O que antes era apenas uma ideia distante, agora estava se tornando realidade. Inevitavelmente, ao cair da noite, também a filha mais nova participaria do destino que lhe fora reservado. Assim, sem saber, Ló se tornaria pai de 2 filhos e de nações que mudariam a história. A noite voltou a cair sobre a caverna no monte, trazendo consigo um silêncio denso e uma atmosfera pesada. A filha mais nova permaneceu sentada na entrada, abraçando os joelhos contra o peito, enquanto sua mente lutava entre a razão e o temor. Sua irmã mais velha insistira que o que haviam feito não era pecado, mas necessidade. "Não restará nenhum homem na terra", dissera ela. "Se nada fizermos, os descendentes de nosso pai se extinguirão." As palavras pareciam lógicas, mas algo no coração da mais jovem resistia. Elas buscavam se reconstruir, lembrando-se de que, nos tempos antigos, Deus permitira que a humanidade surgisse de uma única família: Adão e Eva, Noé e seus filhos. Mas seria aquele o mesmo caso? Ou estariam ultrapassando um limite que não deveriam cruzar? A irmã mais velha a olhou com firmeza e gentileza ao mesmo tempo, como alguém que guia outra pessoa à beira de um abismo. "Se hesitares esta noite, será tarde demais", murmurou. A mais nova desviou o olhar. Havia visto a convicção nos olhos da irmã e o peso da responsabilidade por sua linhagem. Talvez, afinal, não houvesse outra opção senão repetir a estratégia da noite anterior. As 2 pegaram o odre de vinho e o ofereceram ao pai. Ló, perdido em sua tristeza, bebeu sem suspeitar de nada,
buscando no líquido algum consolo para sua alma cansada. A bebida turvou seu julgamento, mergulhando-o rapidamente na inconsciência enquanto as sombras tomavam a caverna. Sua respiração tornou-se pesada e profunda. A filha mais nova levantou-se com o coração acelerado. Cada passo em direção ao pai lhe custava mais que o anterior. Deitou-se ao lado dele na escuridão, repetindo mentalmente as palavras da irmã. É pela linhagem, é pela sobrevivência da família. Naquele momento, o tempo pareceu parar. O peso do destino caiu sobre seus ombros. Ela não conseguia analisar o que fazia. Apenas prosseguiu com aquilo que já havia sido decidido. Quando o amanhecer pintou o céu com tons suaves, a filha mais nova se retirou, o coração esmagado por um peso invisível. Ló dormia profundamente, alheio ao que acontecera, como estivera na noite anterior. Ao acordar, ele não notou nada de incomum. Nem suspeita, nem questionamento. Sua mente estava tão mergulhada na tristeza e no cansaço que não percebia o peso nos olhos das filhas, nem a mudança em suas expressões. As irmãs trocaram poucas palavras durante o dia. Ambas sabiam o que havia acontecido e sabiam que não havia retorno. Mas enquanto a mais velha se mostrava convencida de que tinham feito a coisa certa, a mais nova sentia-se tomada por uma sensação de falha que não conseguia nomear. Sim, haviam assegurado a continuidade da descendência de seu pai. Mas a que custo? Será que Deus aprovava o que tinham feito? Seriam elas o reflexo das antigas histórias dos patriarcas? Ou teriam cruzado uma linha que marcaria sua linhagem para sempre? A mais velha, porém, manteve-se firme. Não fizemos nada errado, afirmou com convicção. Um dia, nossos filhos serão fundadores de nações. A mais nova permaneceu em silêncio, incerta se a irmã tinha razão. Mas nada poderia mudar o que havia sido feito. O tempo passou. Em breve, começaram a notar mudanças em seus corpos. Barrigas pesadas, passos mais lentos. Não havia dúvidas. Estavam grávidas. O que haviam planejado dera frutos. Seu pai teria descendentes, mas a incerteza continuava a acompanhá-las. Não sabiam qual seria o destino dos filhos que carregavam. Seriam abençoados ou seus nomes seriam marcados para sempre pela sombra de sua origem? Sem testemunhas e sem celebrações, no silêncio da caverna e sob a proteção das montanhas, estavam prestes a dar origem a uma nova geração, uma nova linhagem que mudaria a história. O tempo passava lentamente dentro da caverna. As estações sufocantes passaram pelas montanhas e a cada dia os corpos das filhas de Ló mudavam, revelando a consequência inescapável de seus atos. Suas barrigas, inicialmente discretas, começaram a inchar com o peso da vida que crescia dentro delas. Foi a filha mais velha quem percebeu primeiro. Enquanto se lavava no riacho próximo, suas mãos escorreram pelo abdômen. E ali, sentiu a firmeza de um novo ser se desenvolvendo dentro dela. Um arrepio percorreu sua espinha, não de medo, mas da confirmação do que já sabiam. Ao retornar à caverna, observou sua irmã, que, embora silenciosa, parecia ter chegado à mesma conclusão. Estamos grávidas, murmurou a mais nova, como se dizer em voz alta tornasse a realidade mais difícil de suportar. A mais velha assentiu lentamente. Haviam conseguido. Haviam assegurado a continuidade da descendência de seu pai. Mas junto da satisfação, veio um pensamento perturbador. Como Ló reagiria ao descobrir que ambas esperavam filhos? A incerteza pairou no ar por dias. Absorvido em sua melancolia, alheio ao mundo ao redor, Ló mal notou as mudanças nas filhas. Sua mente estava presa na dor de ter visto Sodoma reduzida a cinzas e na imagem de sua esposa transformada em uma estátua de sal. Ele era um homem que sobrevivera à ira de Deus, mas agora caminhava como um fantasma sem propósito. Quando finalmente percebeu que suas filhas estavam grávidas, Ló não demonstrou surpresa nem raiva. Sua realidade era um espelho estilhaçado. Havia perdido tanto que sua mente se recusava a questionar o óbvio.
Via-as com as barrigas inchadas, mas não perguntava. Talvez preferisse não saber. No fundo, uma parte dele intuía o que havia acontecido e escolheu fechar os olhos. Meses depois, numa noite em que a lua banhava a entrada da caverna com sua luz pálida, as dores do parto chegaram. A filha mais velha foi a primeira a dar à luz. Seus gritos ecoaram pelas montanhas, misturando-se ao assobio do vento. Sua irmã ajudou como pôde, lembrando-se das histórias de mulheres em Sodoma, partos em casas aquecidas, cercadas de parteiras e parentes, mas não ali, na solidão das rochas. Após horas de angústia, esforço e sofrimento, a vida finalmente rompeu o silêncio da caverna. Um choro frágil encheu o ar. A filha mais velha segurou o bebê nos braços, lágrimas nos olhos. Seu nome será Moabe, sussurrou. Moab, de meu pai. Um nome sutil, mas carregado da verdade de sua origem. Dias depois, foi a vez da filha mais nova. Seu parto foi igualmente doloroso, um teste de existência e sacrifício. Quando o choro de seu filho rompeu a quietude, ela o segurou com uma mistura de amor e angústia. Seu nome será Ben-Ami, disse em voz baixa, filho do meu povo, um reflexo da necessidade de reconstruir uma geração no meio do nada. Ambas olharam para seus filhos e souberam que o destino deles estava selado. Seriam os fundadores de uma nova linhagem, os progenitores de dois povos que existiriam por gerações. Os anos se passaram e as crianças cresceram na mesma caverna que testemunhara sua concepção e nascimento. Moabe e Ben-Ami tornaram-se meninos fortes, adaptados à dureza das montanhas. Aprenderam a caminhar entre as rochas, escalar penhascos, caçar pequenos animais ao lado das mães. A caverna, embora fria e escura, tornou-se seu lar, o único mundo que conheciam. Ló, envelhecido e cada vez mais distante, observava seus netos com olhos quase apagados. Já não tinha forças para criá-los ou educá-los. Sua existência se reduzira à rotina de sobreviver mais um dia. Talvez pressentisse que sua linhagem continuaria através daqueles filhos, mas seu espírito estava tão exausto que não encontrava consolo nisso. As irmãs, porém, sabiam que não poderiam permanecer ali para sempre. Com o tempo, seus filhos precisariam de mais do que montanhas e solidão. Começaram a descer para as planícies, em busca de outras tribos, outras famílias, outros homens, para se unirem quando chegasse a hora. Elas compreenderam que o destino de seus filhos não estava na caverna, mas no vale. As crianças não eram apenas sobreviventes, eram o início de algo novo. Com o tempo, Moabe e Ben-Ami tornaram-se homens fortes. Moabe, o mais velho, e Ben-Ami, igualmente vigoroso, revelaram-se líderes natos assim que atingiram a maturidade. Eles começaram a reunir descendentes de outras pequenas tribos nômades que vagavam pelas planícies e montanhas. Assim lançaram as bases do que se tornariam duas nações distintas, os Moabitas e os Amonitas. Moabe estabeleceu seu povo nas terras a leste do Mar Morto, uma região fértil e próspera. Ben-Ami levou o seu povo mais ao norte, onde fundou o reino de Amon. Ambos os povos cresceriam lado a lado, ora aliados, ora rivais, e com o tempo se tornariam nações com seus próprios costumes, seus próprios deuses e tradições particulares. As filhas de Ló, porém, desapareceram da história. Seus nomes se perderam ao longo dos séculos, mas o legado que deixaram permaneceu impresso em seus descendentes. De Moabe e de Ben-Ami sairia um sangue que se entrelaçaria por gerações, influenciando profundamente a história de Israel. Assim, de uma caverna solitária nas montanhas, por meios controversos e em meio ao desespero, surgiram duas nações que mudariam o curso da história bíblica. O tempo, impiedoso e indiferente, continuou seu curso. Na montanha onde Ló encontrara refúgio, seus dias se tornaram repetitivos. A cada amanhecer, a luta pela sobrevivência. A cada noite, o sussurro do vento serpenteando entre as rochas.
Seus cabelos, antes escuros, tornaram-se grisalhos como as cinzas de Sodoma. Suas mãos, antes fortes, tremiam de fraqueza. Os anos passaram. Suas filhas já não eram jovens. Seus netos, Moabe e Ben-Ami, cresceram com a energia daqueles que não carregam o peso do passado. Meninos fortes, de olhar astuto e vontade firme, destinados a liderar. Mas em seu avô, eles viam um homem cuja alma parecia ter ficado presa no dia em que a destruição caiu sobre Sodoma. Ló sentava-se frequentemente à entrada da caverna, olhando para a distância com olhos vazios. Nunca falava do passado, nunca mencionava a cidade deixada para trás, nem a esposa transformada em sal. Também não perguntava sobre a verdadeira origem de seus netos. Talvez suspeitasse, talvez intuísse no fundo da alma, mas o silêncio era seu último refúgio, a barreira final entre ele e uma verdade que, se dita em voz alta, o destruiria por completo. Havia algo perturbador na forma como olhava para Moabe e Ben-Ami quando ninguém o observava. Um brilho fugaz, uma sombra de reconhecimento que surgia e desaparecia tão rápido quanto um sopro de vento. As semelhanças eram difíceis de ignorar. Os gestos das crianças, o modo como caminhavam, até a estrutura de seus rostos lembrava as filhas. Mas Ló nunca fez perguntas. Talvez porque temia as respostas, talvez porque já as conhecia. À noite, quando a lua iluminava a entrada da caverna, as filhas de Ló por vezes se perguntavam se o pai havia descoberto tudo, se sabia o que elas haviam feito, se entendia a verdadeira origem daqueles meninos, ou se simplesmente escolhera ignorar. Não houve confrontos, não houve acusações, não houve palavras que revelassem aquilo que acontecera nas noites de desespero. Mas o peso do segredo sempre esteve ali, silencioso, seguindo-os como um espectro que ninguém ousava encarar. Os dias de Ló se dissiparam devagar. Ele não morreu em uma grande batalha, nem em um ato heróico. Não caiu sob a ira de Deus. Seu corpo simplesmente deixou de ter forças. Sua morte foi silenciosa, sem testemunhas, exceto pelas filhas que o haviam acompanhado até o último dia. Não houve choro alto, nem cerimônias, nem grandes despedidas em seu local de descanso final. Ele desapareceu da história tão discretamente quanto viveu seus últimos anos. Seu paradeiro é desconhecido. Seu túmulo, se é que tinha um, ficou enterrado e perdido nas montanhas muito longe dali. A memória das cidades que outrora conheceram seu nome, contudo, perdurou na história, não apenas como o homem que escapou de Sodoma, mas como o patriarca involuntário de dois povos que desempenhariam um papel crucial nos séculos vindouros. As filhas de Ló, cujos nomes nunca foram mencionados nas Escrituras, tornaram-se as mães de duas nações. Por meio de Moabe e Ben-Ami, surgiram os Moabitas e os Amonitas, povos que cresceriam em número e poder. Moabe eventualmente fundou seu próprio território a leste do Mar Morto. Seus descendentes formaram uma nação poderosa, com terras férteis e cultura própria. Ben-Ami liderou seu povo ao norte, estabelecendo o reino de Amon. Os amonitas também prosperaram, formando alianças e lutando por sua sobrevivência em meio às terras disputadas de Canaã. Ambos os povos herdariam um destino marcado por controvérsias em sua relação com Israel. A história da nação descendente de Abraão seria turbulenta. Moabe e Amon se tornariam inimigos dos descendentes de seu bisavô, e sua trajetória seria repleta de conflitos com o povo que Deus havia escolhido. Quando Ló escolheu as terras férteis do Rio Jordão, jamais imaginou que sua história terminaria numa caverna. Fora um homem próspero, cercado de riquezas, com uma família estabelecida numa das cidades mais florescentes da região. Mas suas decisões o levaram por um caminho de tragédia e solidão. Abraão e ele seguiram rumos opostos. Um escolheu confiar em Deus, viver como peregrino e depender unicamente da fé e da vontade do Altíssimo.
O outro, seduzido pela aparência de prosperidade, estabeleceu-se num lugar que prometia segurança, mas que acabou se tornando sua ruína. Apesar disso, Deus não o abandonou. Enviou anjos para salvá-lo da destruição, protegendo-o mesmo quando seus próprios erros o conduziram à miséria. Mas o preço de suas escolhas foi alto. Abraão tornou-se pai de uma nação escolhida por Deus. Ló, por outro lado, tornou-se progenitor de dois povos que estariam em constante conflito com os descendentes de seu tio. Seu legado tornou-se um aviso silencioso. Prosperidade sem a presença de Deus é passageira. Decisões tomadas com foco apenas no terreno podem levar a caminhos sem retorno. Mesmo sob a sombra de sua história, Ló deixou sua marca indelével por meio de seus descendentes, mesmo em circunstâncias questionáveis. Sua linhagem perdurou. Suas histórias cruzaram o coração de Israel ao longo dos séculos. E mesmo em meio à inimizade entre as nações, um de seus descendentes mudaria o curso do futuro. Rute, a Moabita, que se tornaria ancestral do rei Davi, e com o tempo, do Messias. Assim, o destino de Ló, embora envolto em tragédia, fez parte do grande plano de Deus. Um plano que, mesmo através da fraqueza humana, continuaria seu curso até a redenção final. O tempo avançou, e a caverna na montanha foi esquecida. Ló e suas filhas desapareceram da história, mas seus descendentes prosperaram nas vastas terras a leste do Mar Morto. O primogênito de Moabe cresceu forte e poderoso. A determinação de um líder desde jovem o fez compreender que seu destino não era a solidão das montanhas, mas a fundação de uma cidade que levaria seu nome. Impulsionados pela necessidade de se estabelecer, Moabe e seu povo desceram das elevações e se fixaram numa região fértil, banhada por rios e protegida por colinas. O território, situado a leste do Jordão, oferecia tudo o que era necessário: pastagens, terras aráveis e acesso a rotas comerciais que conectavam a região a outras civilizações. Assim, nasceu a nação de Moabe, que eventualmente se tornaria um ator crucial na história da região. A terra de Moabe estendia-se pela margem oriental do Mar Morto, abrangendo vales e montanhas que ofereciam proteção natural. Ao norte ficava o território de seus parentes, os Amonitas. O rio Jordão separava seu povo do oeste, a terra de Canaã, prometida aos descendentes de Abraão. Graças à sua localização estratégica, Moabe tinha acesso a rotas comerciais vitais que ligavam a Mesopotâmia, o Egito e a Arábia. Sua economia baseava-se na agricultura, na pecuária e no comércio, que permitiram grande prosperidade. No entanto, a proximidade com os israelitas significava que cedo ou tarde surgiriam conflitos. Desde sua origem, os moabitas desenvolveram uma cultura própria, influenciada pelas civilizações com as quais comercializavam. Eram um povo forte, estruturado em clãs governados por reis. Sua língua era semelhante ao hebraico, pois ambos compartilhavam uma origem antiga. Mas seus costumes e crenças divergiam do Deus de Abraão. Ao contrário dos descendentes de Isaque, os moabitas não mantiveram o culto a um único Deus. O isolamento os levou a adotar práticas religiosas cananeias e de outros povos pagãos. Sua principal divindade era Quemos, deus da guerra e da fertilidade, a quem faziam oferendas e sacrifícios em altares elevados. Com o crescimento de Moabe, sua ambição aumentou. Expandiram seu território, o que inevitavelmente os colocou em conflito com outras nações. À medida que Moabe prosperava, seu povo mergulhava cada vez mais no politeísmo e na idolatria. Quemos tornou-se o centro do culto. Com o tempo, práticas cada vez mais sombrias surgiram, inclusive sacrifícios humanos, especialmente de crianças, para obter o favor dos deuses. A moralidade caiu. A prosperidade tornou-se arrogância, e a cada geração, os moabitas se distanciavam mais da sombra de Ló e dos valores que poderiam ter herdado em algum momento, apesar de seus laços antigos com Israel.
Os moabitas não compartilhavam da fé nem do destino de Israel. Enquanto os descendentes de Jacó eram moldados pela lei dada a Moisés e por seu relacionamento com Javé, os moabitas se entregaram a rituais e tradições que os distanciaram espiritualmente. O antagonismo entre Moabe e Israel começou a se manifestar quando os israelitas, libertados dos egípcios, vagavam pelo deserto em direção à terra prometida. Quando Moisés conduziu o povo até a fronteira de Moabe, esperava encontrar hospitalidade entre seus parentes distantes. Mas em vez disso, foram rejeitados pelo rei moabita Balaque, que temia a crescente presença dos israelitas. Buscando uma forma de detê-los sem recorrer a exércitos, Balaque recorreu à feitiçaria e à manipulação espiritual. Procurou Balaão, um profeta pagão, e pediu-lhe que amaldiçoasse Israel para enfraquecer seu avanço. Entretanto, Deus interveio, e em vez de maldições, Balaão pronunciou bênçãos sobre Israel, profetizando sua vitória sobre os povos que se opusessem a eles. Frustrado, Balaque adotou outra estratégia: seduzir o povo hebreu. Muitas mulheres moabitas foram enviadas ao acampamento israelita para atrair os homens e levá-los à idolatria, à adoração de Quemos e Baal. A corrupção espiritual desencadeou a ira de Deus, que enviou uma praga sobre o povo. A rebelião continuou até que Moisés executou os líderes do pecado e restaurou a pureza de Israel. Os conflitos entre Moabe e Israel se prolongaram ao longo dos séculos. Embora, em tempos de necessidade, as duas nações ocasionalmente cooperassem, sua relação foi marcada sobretudo por inimizade e desconfiança. Ainda assim, a história de Moabe não seria apenas uma história de conflitos. No futuro, uma mulher moabita mudaria o destino de seu povo e se tornaria figura-chave na linhagem do rei Davi e do Messias, Ruth. Antes, porém, que essa redenção acontecesse, Moabe precisou enfrentar seu próprio destino, moldado pelas decisões de seus ancestrais e pelas escolhas que os afastaram do Deus de Abraão. Enquanto Moabe e seus descendentes prosperavam ao leste do Mar Morto, Ben-Ami, o segundo filho nascido naquela caverna, também cresceu com a mesma determinação do irmão. Desde jovem, compreendeu que seu destino não era o isolamento, mas a fundação de uma cidade que levaria seu nome. Com o passar do tempo, seu povo, formado por descendentes de Ló e outros grupos nômades, uniu-se e avançou para o norte entre colinas e vales férteis. Ali, estabeleceram o reino de Amon, uma nação que, assim como Moabe, deixaria uma marca indelével na história da região. O território de Amon ficava ao nordeste do Mar Morto, além das fronteiras de Moabe. Era uma terra rica em recursos naturais, com extensas pastagens ideais para o pastoreio de ovelhas e cabras. Seus principais assentamentos ficavam em colinas que ofereciam defesa natural contra invasores. Sua capital, Rabá, hoje dentro da Jordânia, tornou-se um importante centro comercial e militar. Em termos estratégicos, os amonitas compartilhavam fronteira com Moabe ao sul e com Israel a oeste, separados pelo rio Jordão. Essa proximidade os tornou vizinhos e rivais constantes. Embora descendentes da mesma linhagem, Moabe e Amon frequentemente competiam pelo controle das terras e recursos, mantendo uma relação ambígua, ora aliados, ora adversários. Israel, por sua vez, enxergava os amonitas como uma ameaça. Suas interações foram marcadas por conflitos, traições e guerras ao longo dos séculos. Com o crescimento populacional, o povo de Amon desenvolveu uma cultura própria. Embora compartilhassem semelhanças linguísticas e costumes com os moabitas, consolidaram uma identidade distinta. Eram conhecidos por sua força militar, resiliência e pela construção de fortalezas nas colinas, onde aperfeiçoaram táticas de combate e estabeleceram alianças estratégicas para proteger seu território.
Em termos religiosos, assim como Moabe fizera, os amonitas adotaram o culto a deuses pagãos, principalmente Milcom ou Moloque, uma divindade temida e reverenciada. O culto envolvia rituais em lugares altos e sombrios, aos quais se atribuía poderes de fertilidade e proteção. No entanto, o aspecto mais abominável dessa religião era o sacrifício de crianças. Em tempos de crise ou guerra, os amonitas ofereciam bebês como sacrifícios para obter o favor de seu Deus, uma prática que os marcou como um dos povos mais temidos e condenados na memória de Israel. Eles eram colocados nos braços de uma estátua de bronze incandescente, um ato que provocava a ira do Deus de Israel e que mais tarde se tornaria uma das razões para a condenação dos amonitas. Desde os primeiros encontros, os amonitas demonstraram hostilidade para com os israelitas. Durante a jornada do povo de Israel pelo deserto, a caminho da terra prometida, Amon, assim como Moabe, recusou-se a lhes dar passagem e a oferecer auxílio. Em vez de mostrar hospitalidade aos seus parentes distantes, aliaram-se a Moabe para frustrar o avanço dos hebreus. Séculos mais tarde, quando Israel já estava estabelecido em Canaã, os amonitas voltaram a atacar o povo de Deus durante o período dos juízes. Uniram-se aos moabitas e aos amalequitas para invadir e oprimir Israel, até que Jefté, um juiz levantado por Deus, os derrotou em uma batalha feroz. Durante o reinado de Saul, os amonitas, liderados por Naás, sitiaram a cidade de Jabes-Gileade e ameaçaram escravizar seus habitantes. Foi então que Saul, movido pelo Espírito de Deus, reuniu um exército e esmagou os amonitas, consolidando sua posição como o primeiro rei de Israel. Mas a inimizade não terminou ali. Ao longo da história, os amonitas continuaram se opondo a Israel, seja por alianças com inimigos dos hebreus, seja por ataques diretos ao território israelita. Na época do rei Davi, cometeram o erro de humilhar os embaixadores enviados por Israel, o que provocou uma guerra devastadora, na qual Davi cercou e destruiu grande parte da capital amonita. Esse conflito marcou profundamente a rivalidade entre os dois povos, que persistiu por gerações. Por fim, cumpriu-se a profecia proferida contra Amon. Seu reino caiu sob o domínio de impérios mais poderosos. Os amonitas e os moabitas, embora descendentes diretos de Ló, tornaram-se inimigos de Israel e se distanciaram completamente do Deus de Abraão. A decadência moral, a idolatria e as práticas abomináveis levaram essas nações ao julgamento divino. Por meio dos profetas, Deus anunciou a destruição delas. Jeremias e Ezequiel profetizaram que Amon e Moabe seriam punidos, suas terras saqueadas e seus povos dispersos. E assim aconteceu quando os babilônios e depois os persas conquistaram seus territórios, apagando quase completamente sua identidade como povos independentes. Contudo, a história dos descendentes de Ló não termina apenas em corrupção e juízo. Apesar dos pecados de Moabe e Amon, Deus demonstrou misericórdia, permitindo que uma moabita entrasse em sua linhagem, Rute, que se tornaria ancestral do rei Davi e futuramente de Jesus Cristo. Sua história prova que a redenção é possível até mesmo para aqueles que vieram de uma origem marcada pela idolatria e pela inimizade com Deus. Os amonitas, por outro lado, não deixaram uma figura redentora na história bíblica. Seu povo desapareceu com o tempo e seu nome permaneceu apenas como um lembrete do que acontece quando uma nação se afasta da vontade de Deus. O nascimento dos amonitas marcou o início de uma história de poder, idolatria e guerra. Da caverna na montanha, a ascensão como reino e, finalmente, a destruição. Foram um povo que deixou sua marca na história da região, mas que, ao desviar-se da fé no Deus de Abraão, entregou-se à idolatria e à violência, tornando-se um alerta sobre as consequências de abandonar a verdadeira adoração.
Com o desaparecimento de Amon e Moabe, restou apenas a memória de sua existência. Uma história envolta em mistério, controvérsia, ambição e um destino selado pelas próprias escolhas. Com o tempo, as nações de Moabe e Amon cresceram e consolidaram poder na região. Eram descendentes de Ló, compartilhavam uma origem comum, mas também carregavam uma história marcada por inimizade com Israel, desde os dias dos juízes até os tempos dos reis. Esses povos foram tanto aliados ocasionais quanto constantes adversários. Seu destino, porém, foi determinado pelo afastamento da verdade e pela escolha de seguir caminhos de idolatria e corrupção. Desde que Israel deixou o Egito, Moabe e Amon foram obstáculos em sua jornada. Em vez de recebê-los como parentes distantes, mostraram hostilidade e buscaram alianças com nações inimigas para impedir o avanço do povo de Deus. Moabe foi uma das nações que oprimiu Israel durante o período dos juízes. Sob o reinado de Eglon, os moabitas subjugaram Israel, exigindo tributos e controlando suas terras. Só quando Deus levantou Eude, um juiz corajoso, Israel foi libertado. Eude enganou Eglon e o matou com uma adaga, iniciando uma rebelião que restaurou a liberdade. Mais tarde, durante o reinado de Davi, Moabe foi derrotado militarmente e obrigado a pagar tributo. A relação entre Moabe e Israel oscilava entre guerras e alianças temporárias, mas sua hostilidade nunca desapareceu. Um dos episódios mais conhecidos da história de Moabe ocorreu durante a jornada dos israelitas pelo deserto. Enquanto se aproximavam da terra prometida, o rei Balaque temeu que o poder de Israel representasse uma ameaça ao seu reino. Em vez de enfrentá-los com exércitos, Balaque buscou uma solução espiritual. Enviou mensageiros para encontrar Balaão, um profeta pagão, e pediu-lhe que amaldiçoasse Israel. Sua intenção era enfraquecer os hebreus antes que conquistassem a terra. Porém, Deus interveio. E toda vez que Balaão abria a boca para pronunciar maldição, Deus colocava palavras de bênção sobre Israel. As profecias de Balaão previram até mesmo que um poderoso governante viria de Israel e dominaria Moabe. Uma referência messiânica que séculos depois se cumpriria na linhagem de Davi e de Jesus. Frustrado pelo fracasso de Balaão em amaldiçoar Israel, Balaque optou por outra estratégia. Enviou mulheres moabitas ao acampamento israelita para seduzir os homens e levá-los à idolatria. Muitos caíram na armadilha e começaram a adorar Baal, provocando ainda mais a ira de Deus. Como punição, uma praga irrompeu entre os israelitas, causando milhares de mortes até que a idolatria fosse erradicada. À medida que Moabe prosperava, sua idolatria e corrupção cresciam. Seu culto a Quemos, um deus pagão, incluía sacrifícios humanos, nos quais até mesmo crianças eram oferecidas como holocaustos para obter o favor de sua divindade. As práticas religiosas tornaram-se cada vez mais cruéis e desprezíveis aos olhos de Deus. Os profetas de Israel anunciaram julgamento contra Moabe por causa de sua arrogância e maldade. Jeremias e Ezequiel profetizaram sua destruição, declarando que o orgulho de Moabe seria sua ruína. No livro de Isaías, Deus declara: ouvimos da soberba de Moabe, muito soberbo, da sua arrogância, do seu orgulho e do seu furor, mas as suas jactâncias são vãs. Isaías 16:6. Finalmente, as profecias se cumpriram. Os babilônios invadiram Moabe, destruíram suas cidades e dispersaram seu povo. Embora pequenos grupos moabitas tenham sobrevivido, nunca mais se tornaram uma grande nação como antes. Enquanto Moabe enfrentava seus próprios conflitos, os amonitas continuaram sendo uma fonte constante de problemas para Israel. Na época dos juízes, eles se aliaram a outros povos para invadir e oprimir os israelitas. Jefté, um juiz levantado por Deus, os derrotou em batalha e garantiu a independência de Israel. Durante o reinado de Saul,
os amonitas, sob a liderança de Naás, sitiaram a cidade de Jabes-Gileade e ameaçaram escravizar seus habitantes. Saul respondeu reunindo um exército poderoso e os derrotou, consolidando seu reinado. Contudo, os amonitas não aprenderam a lição. Nos tempos de Davi, insultaram os emissários israelenses e provocaram uma guerra que terminou com a devastação de sua capital, Rabá. Os conflitos continuaram durante o período dos reis, e quando Israel estava no exílio na Babilônia, os amonitas se uniram a inimigos de Israel para atacá-los em seu momento de fraqueza. Deus, porém, não deixou de agir. Os profetas anunciaram que a maldade de Moabe e Amon seria julgada. Ambas as nações seriam punidas por sua arrogância e por sua inimizade contra Israel. Jeremias profetizou: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir o alarido de guerra contra Rabá dos filhos de Amon, e ela se tornará em montão de ruínas. Jeremias 49:2. Ezequiel também declarou: Porque Amon disse: Eia, quando o meu santuário foi profanado, eu o entregarei por herança aos filhos do Oriente. No Ezequiel 25:3-4. E Sofonias anunciou com palavras fortes o destino de Moabe e Amon. Assim como vivo, diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon, como Gomorra, campo de urtigas, mina de sal e desolação perpétua. Sofonias 2:9. O destino perpétuo dos moabitas e dos amonitas foi trágico. Sua arrogância, idolatria, frieza e constante hostilidade para com Israel os condenaram à destruição e dispersão. Com o tempo, deixaram de existir como nações independentes, sendo absorvidos por povos e reinos mais fortes. No entanto, a história não termina em tragédia absoluta. Deus, em sua misericórdia, permitiu que um raio de esperança surgisse de uma mulher moabita, Rute. Rute decidiu abandonar a idolatria de seu povo e abraçar a fé no Deus de Israel. Sua fidelidade e amor por sua sogra Noemi a conduziram a Belém, onde se casou com Boaz, um homem justo. Seus descendentes dariam origem ao rei Davi e, séculos depois, ao Messias, Jesus Cristo. Mesmo que Moabe e Amon tenham desaparecido, Deus usou sua história para mostrar sua soberania e seu poder de transformar até os mais corruptos em instrumentos de redenção. Ao longo dos séculos, a história de Moabe foi marcada por conflitos, idolatria e inimizade com o povo de Deus. Contudo, em meio à escuridão, um raio de esperança surgiu da terra de Moabe. Rute, uma mulher moabita, tornou-se símbolo de redenção, demonstrando que a graça de Deus transcende os erros do passado e que sua misericórdia pode alcançar qualquer pessoa que busque refúgio sob sua proteção. Em tempos de fome e crise, uma família israelita de Belém emigrou para os campos de Moabe em busca de sustento. Elimeleque, sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, encontraram refúgio em terras moabitas. Com o tempo, os filhos de Noemi casaram-se com mulheres moabitas, Orfa e Rute, mas a tragédia atingiu a família. Elimeleque morreu e pouco depois seus 2 filhos também faleceram. Seus filhos também morreram, deixando Noemi viúva, sem descendentes e com o coração partido. Noemi decidiu retornar à sua terra natal, Belém, porque ouvira dizer que Deus havia visitado seu povo e trazido de volta a abundância. Em sua jornada de volta, ela exortou suas noras a permanecerem em Moabe e buscarem uma nova vida entre o seu próprio povo. Orfa, após muitas lágrimas, decidiu retornar, mas Rute, com lealdade inabalável, recusou-se a abandonar sua sogra. As palavras de Rute ficaram registradas como uma das declarações mais belas e memoráveis de lealdade na história bíblica. Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada.
Que o Senhor me castigue severamente, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Rute 1, 16, 17. Rute, uma moabita, renunciou ao seu passado e escolheu seguir o Deus de Israel, abraçando uma nova identidade como parte do povo de Noemi. Ao chegar a Belém, Rute e Noemi enfrentaram grandes dificuldades. Sem marido ou filhos que as sustentassem, ficaram em situação vulnerável. Para sobreviver, Rute começou a catar espigas nos campos durante a colheita, recolhendo o que os ceifadores deixavam para trás. Nesse processo, encontrou Boaz, um homem nobre e generoso parente de Elimeleque. Boaz ficou comovido com a lealdade e o caráter de Rute, admirando sua coragem e disposição em cuidar de Noemi. Pela tradição do parente remidor, Boaz se casou com Rute, resgatando sua linhagem e garantindo a continuidade da família. Dessa união, nasceu um filho chamado Obed, que mais tarde se tornaria o avô do rei Davi. Por meio de Davi, a linhagem de Rute estendeu-se até Jesus Cristo, o Messias. A história de Rute é uma demonstração poderosa de que Deus não julga as pessoas pela sua origem, mas pela disposição do seu coração. Mesmo vindo de uma cidade marcada pela idolatria e pela corrupção, Rute conquistou o favor do Senhor. Rute representa a inclusão dos gentios na história da salvação. Sua vida é um testemunho de que Deus não demonstra favoritismo e de que sua misericórdia se estende a todos os que se aproximam dele com humildade e sinceridade. Ao longo da Bíblia, Moabe é lembrado como um povo inimigo de Israel. Mas em Rute encontramos a exceção. Deus transformou o que parecia ser uma linhagem marcada por pecado em uma linhagem abençoada, usando-a como elo fundamental na genealogia do Salvador do mundo. Desde sua origem, Moabe nasceu de uma relação marcada por controvérsia, pecado e o desespero das filhas de Ló. Elas trouxeram ao mundo filhos que, com o tempo, se afastaram completamente dos caminhos de Deus. Contudo, a história de Rute demonstra que a graça de Deus é mais poderosa do que o pecado herdado. Mesmo em meio ao julgamento e à punição, ela encontrou uma nova identidade sob a proteção do Senhor. Sua inclusão na linhagem de Davi e, posteriormente, na genealogia de Jesus, mostra que Deus pode redimir qualquer história, não importa quão quebrada ou contaminada ela pareça. O amor de Deus não se limita a uma nação ou grupo seleto, mas se estende a todos que escolhem confiar nele. Embora Moabe fosse inimigo de Israel, Deus não fechou completamente as portas. A história de Rute é prova disso. Um lembrete de que o arrependimento e a fé em Deus abrem a possibilidade de redenção para qualquer pessoa, independentemente do seu passado. Mais tarde, no Novo Testamento, vemos que a mensagem da salvação se estende ainda mais. O próprio Jesus ministrou aos gentios e abriu o caminho para que todas as nações pudessem ser salvas. Em Rute, podemos vislumbrar o primeiro sinal desse plano divino. Por meio dela, Deus mostrou que sua promessa não era apenas para uma linhagem específica, mas para todos que nele crescem. A história de Moabe e Amon começou com um pecado, mas não terminou em condenação absoluta. Deus transformou a maldição em bênção e usou uma mulher moabita para trazer o Salvador ao mundo. Essa história nos ensina que Deus não nos define pelo nosso passado, mas sim pela nossa fé e obediência, e que sua redenção está disponível a todos, independentemente de sua origem. Nem os erros que nossos antepassados possam ter cometido podem impedir que, ao voltarmos para Deus, Ele nos redima e nos use para seus propósitos. Rute é um símbolo de esperança para todos aqueles que sentem que sua história é marcada por dor ou falhas. Sua vida demonstra que Deus toma aquilo que o mundo despreza e transforma em instrumento de glória.
Assim como Ruth foi aceita e honrada em Israel, Deus chama cada um de nós para fazer parte do seu reino, independentemente da nossa origem ou condição passada. O amor de Deus é suficiente para transformar qualquer história e dar vida onde antes havia maldição. Por meio dessa mulher moabita, Deus mostrou que a salvação não é apenas para um povo, mas para toda a humanidade. Seu poder transformador é ilimitado. E sua graça continua alcançando aqueles que decidem se refugiar sob suas asas. A história de Ló e suas filhas é uma das mais controversas e complexas da Bíblia. Ela começou com uma fuga desesperada da destruição de Sodoma e Gomorra e culminou no nascimento de dois povos cuja relação com Israel oscilou entre inimizade e redenção ao longo dos séculos. Essa narrativa revela lições profundas sobre a natureza humana, o perigo de confiar em nossa própria sabedoria sem consultar a Deus e a realidade das consequências do pecado, mas também revela o imenso poder da redenção e da misericórdia divina. As filhas de Ló cresceram em Sodoma, uma cidade marcada pela corrupção e pelo pecado desenfreado. Embora Ló tentasse manter sua família afastada das práticas imorais da cidade, o ambiente inevitavelmente os influenciou. Quando finalmente fugiram, deixaram para trás seu lar, sua segurança e sua mãe, que ao desobedecer à ordem divina foi transformada em uma estátua de sal. Isoladas em uma caverna com o pai idoso, as filhas de Ló tomaram uma decisão motivada pelo medo e pelo desespero. Acreditando que não restavam homens na terra para perpetuar o linhagem do pai, elaboraram um plano baseado na lógica humana, não na direção de Deus. Essa decisão, embora compreensível sob sua perspectiva, não deixa de ser moralmente questionável. Mas além da controvérsia de suas ações, sua história nos lembra que a falta de confiança em Deus pode nos conduzir a erros irreversíveis. Um dos maiores erros das filhas de Ló foi agir segundo o próprio julgamento sem buscar a vontade de Deus. Não há registro de que tenham orado, buscado uma orientação ou considerado que talvez existissem outras pessoas vivas fora da caverna. O medo da extinção as levou a agir precipitadamente. A Bíblia nos adverte sobre o perigo de confiar em nosso próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Quando tomamos decisões sem consultar a Deus, podemos cometer erros que afetam não apenas o presente, mas o futuro das gerações. Os moabitas e amonitas nasceram de uma decisão baseada no medo, e suas nações foram adversárias constantes do povo de Deus. O pecado sempre traz consequências, ainda que Deus possa redimir o que foi quebrado. No caso de Ló e suas filhas, a consequência foi o surgimento de dois povos pagãos, que ao longo da história se opuseram a Israel. Moabitas e amonitas caíram na idolatria, adoraram deuses falsos e se tornaram inimigos do povo escolhido. Embora descendentes da mesma linhagem de Abraão, sua história foi marcada por conflitos, guerras e afastamento do Deus verdadeiro. No entanto, a história da humanidade não termina no pecado, mas na redenção. Embora Moabe e Amon se tenham desviado, Deus permitiu que uma moabita, Ruth, se tornasse parte da linhagem messiânica, demonstrando que sua misericórdia é maior que nossos erros. Isso nos lembra que Deus não vê apenas nosso passado, Ele vê também nosso futuro. Mesmo que nossas ações tenham consequências, sua graça é capaz de transformar o que parecia perdido em algo belo para seu propósito. A história de Moabe e Amon poderia ter sido apenas uma história de juízo e castigo, mas Deus, em sua soberania, permitiu que dessa origem envolta em controvérsia nascesse uma das figuras mais nobres e exemplares da Bíblia, Ruth. Ruth, a moabita, rompeu com a tradição de idolatria de seu povo e decidiu seguir o Deus de Israel. Sua história
é uma lembrança de que nossa origem não determina nosso destino. Não importa de onde venhamos, nem os erros de nossa família ou ancestrais. O que realmente importa é nossa decisão de seguir a Deus e nos submeter à sua vontade. Esta mensagem de esperança se estende a todos os que já sentiram que seu passado os define. Deus não nos define pelos nossos erros, nem por nossa herança familiar, mas por nossa disposição de segui-lo com um coração sincero. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo, 2 Coríntios 5,17. Ao longo da Bíblia, vemos que Deus é um Deus de justiça, mas também de misericórdia e restauração. Ló foi salvo da destruição de Sodoma não porque merecesse, mas pela intercessão de Abraão. Moabe e Amon foram julgados por sua idolatria, mas Deus, ainda assim, lhes concedeu misericórdia, permitindo que Ruth fizesse parte do seu plano de salvação e da vinda de Jesus ao mundo. Cristo derrubou as barreiras entre judeus e gentios, dando a todos a oportunidade de redenção para toda a humanidade. A mensagem final da história de Ló e suas filhas não é apenas um aviso, mas também uma mensagem de esperança. Ela nos mostra que Deus é capaz de redimir até mesmo o que parece mais corrompido e transformá-lo em algo glorioso. Se Deus pôde usar uma mulher moabita para trazer ao mundo o rei Davi e finalmente o Messias, o que Ele não poderá fazer com nossas vidas quando nos rendemos a Ele? O legado de Ló e suas filhas é uma história complexa que reflete a realidade da humanidade, seus erros e consequências, mas também a oportunidade de redenção. As filhas de Ló agiram movidas pelo medo e pela desorientação, e essa decisão trouxe uma linhagem que se afastou de Deus. Mas Deus, em sua infinita graça, usou até mesmo uma mulher moabita para trazer a salvação ao mundo. Em Cristo, aprendemos que não devemos confiar na nossa própria sabedoria sem consultar a Deus. O pecado sempre traz consequências, mas Deus pode nos redimir se nos voltarmos para Ele. Nossa origem não importa, nossa história pode mudar se escolhermos segui-lo. A misericórdia de Deus é maior que qualquer erro humano. Por isso, a história de Ló e suas filhas não é apenas um conto de advertência, mas também um testemunho da graça divina. Deus é capaz de pegar até as histórias mais despedaçadas e transformá-las em algo belo para a sua glória. O legado de Moabe e Amon poderia ter sido somente destruição, mas em Ruth encontramos a prova de que Deus sempre deixa uma porta aberta para a redenção, por mais escura que seja a situação. Independentemente do nosso passado, quando estamos nas mãos de Deus, sempre há esperança de um novo começo. A história de Ló e suas filhas nos deixa uma profunda lição sobre a decadência moral e as consequências do pecado, mas também sobre a imensa misericórdia de Deus. Embora Moabe e Amon tenham surgido de uma decisão precipitada e sua história tenha sido marcada pela idolatria e pela inimizade com Israel, Deus, em sua infinita graça, permitiu que uma mulher moabita, Ruth, fosse a ponte de redenção para o seu povo. Essa história nos mostra que Deus pode transformar qualquer vida, não importando sua origem ou seu passado. Ele não nos define pelos erros ou pecados de nossos ancestrais, mas pela nossa disposição em buscá-lo e segui-lo de coração sincero. E agora, quero lhe fazer uma pergunta. Que lição essa história lhe ensinou? Você já havia considerado como a graça de Deus alcança até mesmo aqueles que pareciam destinados à destruição? Se este vídeo lhe foi útil, bênção sobre sua vida. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário e compartilhar. Este conteúdo tem como objetivo ajudar mais pessoas a aprenderem como a Bíblia nos ensina sobre justiça, misericórdia e redenção. Obrigado por assistir e por fazer parte desta comunidade. Até o próximo vídeo. Bênçãos.